Olá, você está assistindo a mais um vídeo do canal Pesadelos Reais. Nesse vídeo você vai ouvir histórias por 1 hora. Recomendo que use fones de ouvido se possível. Assim, você irá imergir na história muito mais. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora se prepare, porque vamos começar. Quando criança, desde que me lembro, a ideia de dormir sozinho me aterrorizava. Toda a minha família sabia disso. Era uma sensação que simplesmente não me abandonava. Felizmente, sempre tive meus irmãos em casa, porque, sério, era um medo completamente irracional que me paralisava. Sempre que havia alguma possibilidade, mesmo que distante, de ficar sozinho em casa, eu ia parar na casa de um parente. Quando cresci, quando tive meu primeiro emprego, finalmente fui morar longe da casa dos meus pais, mas ainda assim nunca sozinho. Sempre tive ao meu lado colegas de quarto. Quando meu colega foi embora, voltei para a casa dos meus pais por um tempo. E mais tarde, tive a sorte de ter uma namorada que sempre entendeu essa estranha fobia que eu tinha. Fui morar com ela e ela sempre me apoiou. O irmão dela morava muito perto do nosso apartamento e quando ela precisava sair, dizia para ele ficar em casa. Não sei sob quais pretextos ou o que ela deve ter inventado, mas ele sempre ficava na sala jogando videogame comigo, até muito, muito tarde da noite. Também tenho que esclarecer que na minha casa, quando eu era criança, nunca me explicaram a origem desse medo, mas sempre fizeram o possível para cuidar de mim. Eles nunca agiram como se fosse algo irreal ou absurdo, de forma alguma. Isso sempre me fez acreditar que devia haver algum motivo, mas se eu soube disso em algum momento da infância, já não me lembro. Há algumas semanas recebemos uma ligação que nos acordou alarmados. Como sempre, um telefonema à meia-noite é preocupante. Era a mãe da minha namorada. Seu irmão havia sofrido um acidente e não sabiam como ele estava. Eles nem sabiam para qual hospital o haviam levado. Ela só sabia o pouco que um policial lhe contou via chamada. Minha namorada sabia em que área seu irmão estava, como sempre. E naquele momento saiu de casa para ir procurar o irmão junto de sua mãe. Claro que me ofereci para ir com ela, mas nosso carro é daqueles bem pequenos, para 2 pessoas. Então, se eu fosse, só iria atrapalhar. Então eu fiquei. Ela saiu tão rapidamente que eu não percebi até que o silêncio do apartamento se encheu. E nisso, tomei consciência de que eu estava sozinho, que muito provavelmente passaria aquela noite completamente sozinho naquele lugar. Era tarde demais para ir à casa dos meus pais ou ligar para alguém. Senti que, de alguma forma, talvez a vida me houvesse levado àquele momento para enfrentar minha fobia, para superá-la naquela noite. Então eu fiz isso. Fingi que não estava com medo. Fiquei esperando que o irmão da minha namorada estivesse bem, que o encontrassem logo, que tivesse sido um mal-entendido. Tentei adormecer e não pensar, não insistir no medo, até conseguir. Meus olhos se fecharam completamente. Meu corpo parecia feito de chumbo, preso na cama, sem conseguir me levantar. Depois de não sei quanto tempo, a porta foi ouvida. Minha namorada havia chegado, pensei. Queria abrir os olhos, perguntar se estava tudo bem, se haviam encontrado o irmão dela, mas não consegui. Estava muito cansado. Eu não conseguia me levantar ou abrir os olhos. Eu só conseguia ouvir e sentir a cama. Eu estava acordado, estava consciente. Minha mente estava, mas meu corpo não. De repente, a pessoa ao meu lado se aproximou. Senti o tecido, como se estivesse usando um suéter muito velho, duro e rígido. Então senti um cheiro horrível, como lixo, e meu nariz começou a escorrer. Eu ouvi tudo. Ouvi como aquela pessoa ao meu lado estava respirando com dificuldade, como suas mãos se mexiam sob o colchão. Minutos se passaram. Horas se passaram. Isso durou quase a noite toda. Eu dormia por alguns momentos e então percebia novamente que havia alguém comigo. Quando essa pessoa saiu do quarto, fechou a porta e eu fiquei ali imóvel, sem conseguir me mover, sem conseguir reagir, sem conseguir abrir os olhos. Adormeci e acordei com a luz da manhã. Quando minha namorada chegou, a primeira coisa que aconteceu foi me lembrar do medo, do que senti. E minha namorada me perguntou o que diabos havia ali. Percebi que estava cheio de cabelo ao meu lado. Cabelo preto, muito comprido
e que fedia. Ela me perguntou de onde tinha vindo e eu expliquei o que tinha visto, o que senti durante aquela paralisia. Mesmo eu tentando explicar, minha namorada ficou com raiva. Não fazia sentido alguém entrar em nossa casa e deixar aqueles cabelos, mas ela não queria ouvir. Ela gritou comigo. Gritou de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Parecia que não era ela. Ela me pediu para sair de lá e acabei voltando para a casa dos meus pais. Para o meu quarto. Pelo menos por alguns dias, para que minha namorada pudesse, não sei, cair na real. 3 dias depois, ela veio me procurar em minha casa, chorando. Me pediu para voltar com ela para o apartamento porque tinha algo para me contar. A primeira coisa que ela fez foi me explicar como algo a fez perder o controle naquela hora em que chegou. Ela sabia que aquele cabelo não poderia pertencer a uma mulher, mas algo, uma voz, parecia falar com ela. Mandava ela me expulsar. Ela disse que naquela noite teve o mesmo medo, a fobia que sofri durante toda a minha vida. Enquanto se preparava para dormir, sentiu um vazio no peito, incontrolável. Algo que não conseguia explicar, que não sabia de onde vinha. Ela tomou alguns comprimidos para dormir, muito fortes. Sem poder abrir os olhos, ouviu a porta. Não fui eu. Um fedor entrou no quarto, e então algo se deitou ao lado dela. Ela tentou abrir os olhos, mas não conseguia. Até que, finalmente, aquela coisa se levantou. Ela conta que conseguiu abri-los um pouco, que sua visão estava embaçada, mas ainda assim conseguiu ver alguém saindo do nosso quarto. Então, antes de dormir, enquanto pensava por um momento em falar comigo para ir até lá, aquela voz em sua cabeça começou a falar com ela. Dizia que ela não precisava de mim e que tinha que dormir. Pela manhã, quando acordou, notou que o outro lado da cama estava cheio daquele mesmo cabelo preto. Mas muito, muito mesmo. Como se metade do cabelo daquela mulher tivesse caído. Ela não me procurou, mas não ia ficar lá mais uma noite sozinha. Então foi até a casa da mãe, onde o irmão estava se recuperando do acidente. Algo que não foi tão grave, mas mesmo estando na casa da sua mãe, algo aconteceu no nosso apartamento. No dia seguinte, vários vizinhos escreveram para ela no WhatsApp. O nosso quarto tem uma janela que dá de frente para outro apartamento no mesmo andar. E, naquela noite, todo o prédio ouviu uma porta se abrindo e fechando incessantemente a noite toda, vindo do nosso apartamento. Alguns sabiam que naquela noite estava vazio, e 2 vizinhos disseram que viram algo na nossa janela. Algo parado ali, olhando para fora. Uma senhora, uma mulher de aspecto sujo, assustador, principalmente porque não tinha lábios, não tinha boca. Acabamos pedindo a um padre, que era muito amigo do meu pai, que fosse até lá para que a gente tivesse um pouco de tranquilidade, para que tudo o que não deveria estar ali fosse embora. Esse padre me conhece desde que eu era criança e suponho que ele saiba de alguma coisa, pois me pediu para não me descuidar, para não me desapegar de Deus. Ultimamente penso muito no que aconteceu comigo e com minha namorada. Acredito que tem algo preso a mim, por alguma razão que desconheço. Quando encontraram túmulos abertos, fez-se um escândalo no vilarejo. Ninguém ia àquele cemitério antigo. Sempre foi como um lugar secreto, uma área da vila que não devia ser mencionada, que devia ser evitada a todo custo. Mas, de repente, todos falavam dele, e aquele lugar encheu-se de gente. Desde o lado de fora, havia 7 túmulos vazios. Ainda não havia redes sociais como as de hoje, mas as fotografias começaram a circular em correntes de e-mail e em alguns fóruns que usavam para manter a comunidade informada. Eu tinha que guardar meu segredo. Para que me meter em problemas? Para que me envolver no que não devia? No entanto, em uma manhã, mesmo quando o cemitério tinha 2 guardas que faziam ronda de forma permanente, encontraram algo. Os restos de algo muito estranho. Começou a se dizer que tinham deixado alguém, um cadáver. Foi aí que minha mãe falou comigo, quando me disse que eu tinha que contar o que vi naquela noite. Algumas semanas antes, quando atravessei o cemitério à noite. Era fácil para minha mãe dizer isso. Ela sabia apenas uma versão daquela noite terrível. Apenas o que eu tinha decidido contar. Essa é a história daquele lugar amaldiçoado, daquele cemitério de bruxas.
Meu pai já tinha 1 ano vivendo em São Paulo, onde estavam seus irmãos que o esperavam há muitos anos. Ele tentou se manter na nossa cidade, com sua borracharia ao lado da estrada, até que quase ninguém mais passava por lá. Ele tentou, eu juro, de muitas formas ele tentou, até que realmente não vinha mais ninguém. Até que passavam dias sem um único cliente. Quando ele conseguia algum dinheiro de um concerto simples, tinha que ir pagar a Dona Maria, que sempre fiava para que pudéssemos comer. De má vontade, mas sempre fiava. Quando decidiu contar nossa situação aos meus tios e, com a ajuda deles, ir morar lá, prometeu a Dona Maria que, com o primeiro salário, pagaria as dívidas, principalmente a que ele deixaria assim que fosse para lá. Naquela noite em que se foi, lembro que não quis me despedir. No fundo, estava muito zangada com ele. Eu tinha saído para um passeio com a escola e chegamos às 5 horas. Meu pai estava me esperando em casa para partir, mas liguei da casa de uma amiga para dizer que estávamos atrasadas, que chegaríamos algumas horas depois, e fui para casa só às 8 horas, sabendo que meu pai não poderia me esperar tanto, que já teria ido. Depois comecei a sentir tristeza, remorso por não ter estado lá para desejar-lhe uma boa viagem, mas queria que ele soubesse que, no fundo, eu não concordava. A mim e a minha irmã ninguém nos perguntou. Minha irmã era 10 anos mais nova que eu, então, menos ainda lhe perguntariam. Eu estava muito triste, mas me esquecia disso estando com meus amigos. Minha mãe passava o tempo todo cuidando da minha irmã, que por uma doença naquela época não podia andar e dependia de que a olhássemos o tempo todo. Eu cuidava dela principalmente de manhã, mas à noite era trabalho da minha mãe. Olhem, entre tantas coisas que vou lhes contar, peço que, se julgarem minha imaturidade, levem em conta que eu era uma adolescente e que eu também, ao me ver nas lembranças, me acho muito chata. É uma versão de mim de que não me orgulho. Junto com Dan, minha melhor amiga, andávamos perambulando por toda a vila. Ela era, e é, muito linda. Por isso éramos extremamente populares e nos convidavam para todos os lugares. Todos queriam ser nossos amigos. Bem, amigos dela e, por consequência, meus também. Assim começamos a nos juntar muito com Bruno e Fimose, mas para o bem da história, vou chamá-lo pelo nome que, se não me engano, era Juliano. Bruno era um dos garotos mais bonitos que eu conhecia, e Juliano, sem dúvida, o mais simpático. Sempre um pouco acima do peso. Não fiquei surpresa quando percebi que eles se aproximaram de nós, porque Bruno gostava de mim. E assim, também por associação e sem querer, Dani foi se apaixonando muito por Juliano. Se perdeu completamente. Andávamos de cima a baixo com os dois e com o grupo de amigos deles. Quando nos convidaram para uma festa, o interessante era que seria em uma fazenda abandonada. Sobre esse lugar, contavam muitas coisas. Diziam que seus habitantes tinham deixado o lugar uma noite, assim, sem mais, sem avisar a ninguém, sem deixar rastro ou sinais de para onde foram. Mas outra versão dizia que os traficantes os tinham levado, que deviam algo. É assim que se pensa por aqui, quando quer se sentir seguro. Quando se prefere pensar que quando acontecem coisas às pessoas, é porque essas pessoas não são boas. Porque certamente tinham dívidas pendentes ou estavam envolvidos em coisas erradas. É mais fácil pensar nisso do que aceitar que todos estamos em perigo quando se trata do crime organizado. Fomos os 4 à festa, mas a vibração era muito pesada. O lugar, por si só, se sentia estranho de verdade. Era como se algo terrível tivesse acontecido ali, mas também sentíamos como se algo nos observasse o tempo todo. Como se houvesse algo ali. Como se aquele grupo de amigos não fosse precisamente o mais confiável. Nós não estávamos bebendo, e suponho que por isso fomos os únicos que notamos. Todos os outros pareciam estar muito à vontade. Então, assim que pudemos, fomos embora. Naquele momento, juro que a vibração que sentíamos atribuía à violência do lugar. Não há nada paranormal. Mas tenho que esclarecer que esta vila onde vivo é conhecida por 3 coisas. Primeiro, todos foram embora ao longo dos anos. Segundo, metade termina no tráfico, por vontade própria ou à força. E o terceiro motivo, talvez o mais importante, somos conhecidos pelas bruxas. Chame como quiser. No entanto, elas não andam entre nós,
não se misturam com as pessoas comuns. Elas vivem no meio do mato, em lugares que são muito difíceis de alcançar. E não porque não haja caminho, mas porque só quem elas escolhem pode encontrá-las. De vez em quando, se vêem caminhonetes de luxo com pessoas muito importantes que se embrenham por ali, no morro, e não deixam nem sinal de por onde foram. As bruxas daqui nunca se deixam ver. Tanto que, quando a gente cresce, pensa que são histórias das pessoas, dos mais velhos, dos adultos, só para nos assustar. Até que a gente vai crescendo e entende. Naquela época nós não entendíamos nada. Depois da festa, era cedo e tínhamos pedido permissão para chegar tarde. Então, alguém sugeriu que fôssemos caminhar até o cemitério velho, só para ver o que víamos. Claro que naquela idade parecia muito emocionante. E assim, pegamos o caminho até lá, a 2 quilômetros da fazenda. Bruno apagou as luzes muito antes de chegar e, bem devagar, chegamos no embalo até a cerca, só para ver se alguém estava vagueando por ali também. Mas lá já não ia ninguém. O cemitério era mais velho que a vila, havia se enchido há muito tempo, e as pessoas que poderiam se lembrar daqueles mortos já tinham morrido também há muito tempo. Não havia portas ou portão. Entramos caminhando e, embora fosse estranho estar lá à noite, a verdade é que não era tão aterrorizante quanto imaginávamos. Até que a vimos. Uma mulher que, sem nos notar, carregava uma bolsa de couro a uns 50 metros de nós. Caminhamos um pouco para nos esconder atrás de uma tumba e vê-la de lá. Juliano nos juntou e perguntou bem baixo: "Ei, vocês sabem quem é?" Sabendo que não tínhamos a resposta, continuou falando: "Pela primeira vez estão vendo uma bruxa da floresta. Minha irmã já me contou que às vezes elas descem até aqui para pegar terra de cemitério, porque a terra do próprio cemitério delas não serve para isso." "A terra do próprio cemitério?" perguntei. "Sim, a do cemitério delas. Vocês nunca subiram o cemitério das..." Todos olhamos para ele sem ter a menor ideia do que ele estava falando. "Caramba, vocês não sabem que aqui perto, a 500 metros, tem um cemitério pequenininho, com poucas sepulturas. Em vez de cruzes, tem símbolos satânicos. É um cemitério de bruxas. Elas vão lá com frequência fazer seus rituais, porque é um lugar muito poderoso. Guarda os espíritos das pessoas ruins que morreram. Mas quando precisam de terra de cemitério de Campo Santo, tem que vir até aqui. Dizem que também levam pedaços de mortos quando precisam." Dani começou a rir. Rimos também para que aquela mulher que já estava se afastando não nos ouvisse. Dani estava tirando sarro de Juliano e das suas histórias. Ela perguntou quantos anos ele achava que tínhamos para acreditar em bruxas. "Não acredita em mim? Vamos segui-la. Eu sei para onde ela está indo. Vamos, Dani." Eles dois ficam no carro prontos para partir, porque te juro que vamos voltar correndo. Dani aceitou sem pensar 2 vezes, mas eu disse que não pretendia esperar no carro com Bruno. Nós também íamos. Queríamos ver. Falei por nós dois, embora pelo rosto de Bruno, percebi que ele estava um pouco assustado. Sei que ele preferiria não ir. Depois do que aconteceu, sei que todos nós preferiríamos não ter ido. Assim, devagar, sem fazer barulho, saímos do cemitério e começamos a caminhar entre as árvores. Não havia trilha, e às vezes parecia que todo o mato se juntava para nos impedir de passar. Mas conseguimos. Não sei se caminhamos apenas aqueles 500 metros que Juliano mencionou, ou muito mais, mas ao mesmo tempo, quando olhamos para trás, vimos as luzes da cidade ao longe. Claras, quase como se pudéssemos gritar ou pedir ajuda. Parecia tão perto, mas era apenas um efeito causado pela neblina fina que começava a cobrir o lugar. De repente, alguém, não sei se Bruno ou Juliano, sussurrou para ficarmos em silêncio. "Elas estão lá. Já posso vê-las." Todos prestamos atenção. Eu pude ouvi-las antes de vê-las. À nossa frente havia um campo na escuridão, do tamanho de uma quadra. Depois notei figuras de madeira marcando as tumbas. E então pudemos vê-las. Eram contornos negros se escondendo na escuridão. Estavam ali, sem fogueira, sem luz, sem vela, sem nada. Naquela escuridão que devorava a noite. Foi extremamente estranho. Era como se tivéssemos caído em um transe que não nos deixava correr. De repente, as silhuetas desapareceram em 1 segundo, com aqueles cânticos,
como se nunca tivessem estado lá, como se fossem apenas nossa imaginação. Descemos rapidamente, quase nos convencendo de que não havia ninguém lá. Mas ainda assim com muito medo e reclamando com Juliano por nos levar até aquele lugar. Ele se defendia, dizendo que isso acontecia por não acreditarmos nele. Quando entramos no carro, percebemos algo. Estávamos cobertos de terra, como se ela tivesse subido dos nossos sapatos para as pernas. Uma terra amarelada, com um cheiro horrível. Voltamos para casa sem ânimo de fazer mais nada, mas especialmente eu. De repente, me sentia muito cansada, me sentia mal e pedi para me deixarem em casa primeiro, embora a casa de Dani fosse mais perto. Comecei a sentir muita vontade de vomitar. Cheguei em casa e minha mãe estava dormindo na sala, com minha irmãzinha no colo. Por um momento me assustei com a pilha de tecidos que minha mãe usava para seus trabalhos de costura. Era um monte de tecidos pretos, que às vezes, quando acumulados na cadeira perto da janela, formavam o formato de uma pessoa. Eu odiava ver aquilo. Me dava muito medo quando os via de repente. Nunca consegui me acostumar. Dessa vez, não consegui acordar minha mãe, nem levar minha irmã para dormir, como sempre fazia. Não, eu me sentia terrível. Fui me deitar no meu quarto e antes mesmo de conseguir me despir, caí na cama com a sensação de que minha cabeça estava pesada, que não conseguia levantá-la. Quando tentava, tudo girava. Com o tempo, agora sendo adulta, posso dizer que me sentia como se estivesse muito bêbada, mas sem perder a consciência. Apenas a sensação. Os cânticos que ouvimos no cemitério continuavam na minha cabeça, como se algo os gritasse dentro de mim. Eu me sentia muito mal. De repente, tive muita vontade de vomitar. E como pude, me joguei da cama para não fazer no colchão. Vomitei no chão. O conteúdo do estômago. Senti algo na garganta, algo preso, algo se movendo. Tinha uma sensação nojenta de ter cabelo na garganta. Vomitei novamente. E de fato, era uma bola de cabelo preto, com pedaços de terra. Não sei explicar como imaginei isso naquele momento, mas algo me fez pensar que aquilo era cabelo de morto. Ao escrever isso, sinto algo na garganta de novo. Deus é mais. Acordei de madrugada no chão, toda suja. Senti aqueles cânticos retumbando na minha cabeça. E a única coisa que pensava era que precisava voltar. Que tinha que devolver aquele pedaço nojento de volta. Não consegui descansar durante toda a noite, até que amanheceu. Assim que minha mãe me avisou cedo que iria entregar pedidos e que deixaria minha irmã comigo para cuidar, imediatamente coloquei o casaco nela e liguei para Bruno. Pedi que nos levasse de volta ao cemitério. Não tinha nenhuma razão para explicar por que tinha que fazer isso, mas ele também se sentia mal. Por alguma razão, não lhe pareceu incrível nem louco que eu pedisse isso. Em 20 minutos, ele estava fora da minha casa. Estava começando a chover quando chegamos à entrada do cemitério velho. A chuva já estava quase passando. Disse à minha irmã para nos esperar no carro, que não demoraríamos, e Bruno e eu começamos a caminhar para dentro daquele lugar. Quando atravessamos e estávamos prestes a entrar no morro, cercado por um mato altíssimo, Bruno me disse que não queria ir até o cemitério das bruxas. Parecia melhor que ele ficasse na metade do caminho, de onde pudesse ouvir se algo acontecesse no carro. Então, eu disse que estava subindo. Não sabia o que iria encontrar, esperava o pior, e mesmo assim, nada poderia me preparar para o que vi ao chegar naquele lugar. Quero ser extremamente cuidadosa com o que vou dizer. Ao me aproximar, desta vez pude sentir como as vozes em minha cabeça se calavam. Reconheci o lugar. Pude ver as tumbas, apenas algumas, talvez 20. Pareciam ter séculos e, em vez de cruzes como no cemitério velho, havia símbolos de madeira sujos de sangue. Lembrei-me de onde estavam as figuras que vimos na noite anterior. Ao me aproximar das primeiras sepulturas, percebi algo. Aquelas mulheres pareciam ter estado paradas sobre o que agora eu constatava serem túmulos vazios. O pior de tudo é que, dentro, pude ver restos de madeira, de roupas, de animais queimados. Quando me aproximei de uma delas para olhar com um pouco mais de clareza, mais de perto, notei algo entre as roupas cheias de lama. Um tufo de cabelo que me lembrou do que eu havia vomitado horas antes e que carregava ali em uma bolsa. Voltei a sentir aquela sensação na garganta.
mas desta vez não consegui vomitar. Senti que estava sufocando, minhas pernas cederam e senti que alguém me segurava. Era Bruno, que havia subido para me ver. Eu o abracei, agradeci por estar ali e perguntei por que ele havia feito isso. Por que ele havia subido. Ele disse que tinha ouvido eu chamá-lo. Estava agradecida, mas lhe disse que eu não tinha falado com ele. E então percebi. Minha irmã estava sozinha no carro, indefesa e longe de nós. Enquanto corríamos de volta ao carro, a chuva engrossou novamente. O caminho se tornava quase impossível e tivemos que descer agarrados às árvores. Meu peito parecia explodir. Senti uma necessidade que me corroía de voltar para minha irmã, como se algo me consumisse por dentro. Deixei Bruno para trás e corri, escorregando e me levantando, me enchendo de lama por completo, até que finalmente vi o carro à distância. Meu ânimo voltou quando vi que minha irmã me esperava tranquila, mas ela me disse que algumas pessoas haviam passado pelo caminho, que se aproximaram do carro, que disseram algo a ela. Para ela não pareceu estranho, mas para mim sim. Ninguém na cidade ia até lá, ninguém tinha motivo para ir até aquela área, e menos ainda com aquele clima. Não havia casas lá, o caminho não levava a nenhum outro lugar. Disse a minha irmã que provavelmente eram vizinhos, para que ela não se preocupasse. E nisso Bruno chegou e me pediu para me limpar bem antes de subir no carro. Percebi que estava coberta daquela lama amarelada novamente. Mas as vozes se calaram. Voltamos para casa com uma estranha tranquilidade. As vozes já não estavam mais ali, e por vários dias parecia que tudo havia ficado no passado, que tudo havia sido um mau momento, um exagero. Várias noites depois, fui acordada por um som do lado de fora da casa. Minha mãe não estava. Havia ficado com sua madrinha para cuidar dela, como fazia a cada 2 semanas. Sem muita desconfiança, pois quase sempre são animais que fazem ruídos assim, olhei pela janela. Vi uma figura negra que se moveu rapidamente na escuridão, como um gato, mas do tamanho de uma pessoa. Depois de um tempo, ia voltar a dormir quando ouvi a porta do quarto de minha irmã se abrindo. E depois, como ela caminhava com muita dificuldade para chegar ao meu quarto. Levantei-me para ajudá-la. Perguntei o que estava acontecendo, porque ela havia se levantado. Tem gente lá fora. O quê? Perguntei muito confusa. Tem uma senhora lá fora. Venha dormir comigo. Levantei-me e me aproximei da janela. Simplesmente a tranquei com força, depois fechei bem a cortina. Mas a dúvida não me deixava. Voltei a ouvir ruídos. Definitivamente, alguém estava lá fora, mas estava muito escuro. Mesmo se eu olhasse, dificilmente veria algo. Eu tenho que olhar. Não vou conseguir dormir com a dúvida de que alguém está lá fora, pensei, e caminhei devagar para fora do quarto. Certifiquei-me de que as 2 portas da casa estavam bem fechadas. Caminhava o mais devagar que podia, demorando muito para ir de uma a outra, sim, mas era a única maneira de não fazer barulho no piso. Quando estava verificando a porta dos fundos, olhei pela janela. Havia figuras paradas na escuridão. Figuras exatamente iguais às que vimos antes no cemitério. Eu sabia que elas não iam se aproximar. Não desapareceram por todo o tempo que estive lá, olhando-as, observando-as. Fui dormir com minha irmã e pensei em outra coisa. Pensei no meu pai, em como eu sentia a falta dele. Era a única maneira de vencer o terror que me invadia para conseguir dormir. Na noite seguinte, e em outras noites, elas voltaram. Pelo menos nas noites seguintes, minha mãe estava em casa. Mas eu ainda estava aterrorizada e não me atrevia a contar a ela. Sabia, conhecendo seu temperamento, que a primeira coisa que ela faria seria sair gritando, xingando quem quer que estivesse lá fora. Eu sabia que era muito perigoso, que elas eram uma questão de vida ou morte. Então escondi essas visitas noturnas dela. Apenas contei que havia visto algo estranho um dia ao atravessar o cemitério. Escondi as figuras que caminhavam ao redor da casa, aquelas que olhavam pela janela quando não percebíamos. Aquelas que, em 2 ocasiões, se aproximaram da minha para verificar se estava aberta, para verificar se eu estava dormindo. Por instinto de proteção, o que fiz foi começar a dormir sempre com minha irmã. Pelo menos ela conseguia dormir. Eu acordava 2 vezes todas as noites, morta de sede, às vezes mais. Mas em uma dessas vezes, enquanto deixava meu copo de água após beber,
Notei que a porta dos fundos se abriu, como se o vento a vencesse. Apressei-me para fechá-la, mas então notei algo no chão, em frente à porta. Marcas. Marcas de terra amarelada, de 2 pés descalços. Elas percorriam todo o corredor até chegar ao meu quarto. Uma porta antes de chegar ao da minha irmã, onde ela estava dormindo. A porta desse quarto estava aberta, embora eu a tivesse deixado fechada, como sempre. A única coisa que fiz foi caminhar até a da minha irmã. Embora tivesse que passar por esse corredor, passei em frente à porta devagar, olhando para dentro, mas sem querer ver algo. E por sorte não havia nada lá. Mas antes que eu entrasse no quarto dela, vi algo que gelou meu corpo por completo. Na porta havia um papel e um tufo de cabelo, colocado com o mesmo barro amarelado daquele cemitério. No papel estava escrito: "Fique longe", com a letra mais linda que já vi em toda a minha vida. Senti que aquele foi um sinal e que não haveria outro como ele. Entraram em minha casa, estando tudo trancado. Até hoje não sei explicar. Nunca mais me aproximei daquele lugar. E aprendi. Como eu disse, isso faz tempo. E em certos momentos ruins da minha vida, me questionei se aquele acontecido tinha algo a ver com isso. Mas acho que não. Por anos, trabalhei para minha tia em uma floricultura em frente a uma funerária. Em 1980, eu trabalhava de madrugada vendendo arranjos florais para pessoas que chegavam tarde e tristes para velar seus mortos. Às vezes com lágrimas nos olhos, outras vezes quase obrigadas, como se visitassem alguém que não lhes importava tanto. Durante o tempo que trabalhei lá, vi muitas coisas, algumas mais estranhas que outras. Mas o que aconteceu em uma noite de tempestade, exatamente como esta que ocorre hoje enquanto relato, ficou muito marcado na minha memória. Uma recordação que sei que levarei comigo para o túmulo. Naquela noite, estávamos minha colega Magda e eu. Gostava quando não tinha que ficar sozinha. Nos fazíamos companhia e víamos a madrugada passar juntas. Chovia tanto que mal conseguíamos ver a funerária em frente, que parecia estar completamente às escuras, como se não houvesse velório naquela noite. "Vai ser uma noite lenta", disse Magda. "Não há movimento algum. Tínhamos outras funerárias próximas, mas com aquele clima, parecia estranho que alguém fosse aparecer." Fechamos a porta quando o vento começou a empurrar a chuva para dentro da loja. Nos colocamos a conversar no balcão enquanto eu trabalhava em alguns arranjos. Algo naquela atividade de cortar caules e flores, de fazer os arranjos, me acalmava. Entrei na conversa de Magda enquanto cortava e cortava sem pensar, de forma automática. Ela me contava o quanto noites como aquela a aterrorizavam, lembrando-se de quando era criança e tinha que ficar sozinha com seus irmãos mais novos. Ela tinha 12 anos, mas era a mais velha e tinha que cuidar deles enquanto seu pai trabalhava. Contava-me que sempre a alertavam que, escondidas entre a chuva e a noite, havia más pessoas que aproveitavam para se aproximar de onde normalmente não podiam. Alguém bateu na porta e nos tirou das histórias de repente. Era uma senhora de preto, com um véu que mal deixava ver seu rosto. Não era incomum que algumas pessoas ainda se vestissem assim, com costumes de outros lugares. Abri a porta para ela e coloquei um tapete para que se secasse ao entrar. Quando abri, junto com a senhora entrou um frio que nos congelou até os ossos. A senhora entrou encharcada, ficou parada sem dizer nada, e perguntamos como podíamos ajudar. Sem dizer uma palavra, ela foi até um dos arranjos mais bonitos. Magda e eu ficamos paradas observando. Aprendemos que, em momentos como aquele, há pessoas que não gostam que um vendedor as siga pela loja. Preferem escolher com calma o arranjo que vão levar. Outras, no entanto, precisam que praticamente coloquemos algo em suas mãos. Qualquer coisa. Aquela senhora, pelo que percebi de relance, parecia ser do tipo que não queria falar. A chuva aumentava, mas vimos uma carroça passando devagar, que parou em frente à funerária. Parecia que haveria movimento, afinal. Magda caminhou até a entrada para ver melhor. Um relâmpago que caiu muito perto de nós iluminou por um segundo as pessoas dentro. As duas usavam chapéu, apesar da chuva. Notamos que a carroça era muito velha. Eu nunca tinha visto uma assim. "Perdão, senhora. A senhora tem algum serviço na funerária em frente?"
Perguntei enquanto continuava com os olhos fixos na carroça. Queria perguntar se havia algo especial acontecendo naquela noite. Investigar sutilmente. Mas ela não respondeu. Magda e eu viramos quase ao mesmo tempo para a senhora, mas ela já não estava mais lá. Quando vimos que a loja estava vazia, ouvimos movimento na parte de trás, no quartinho que usávamos como depósito. Apesar de termos que ir e verificar por que aquela senhora tinha ido para lá, nem Magda nem eu nos atrevemos a dar um passo. O depósito estava completamente escuro. Não sabíamos se ela estava nos esperando, se era perigosa. Magda criou coragem de repente e, sem pensar, gritou em voz alta que ela não podia estar ali, que estava procurando encrenca. Ela entrou rapidamente, acendendo a luz, e eu esperava do lado de fora, sem poder me mover, sem ver o que estava acontecendo lá dentro. Vitória, venha! Ouvi a voz dela me chamando. Entrei com ela, mas não havia ninguém lá. Aquele quartinho não tinha saída. Não havia como a senhora ter sumido. Naquele momento, percebemos que a senhora entrou muito molhada, mas não havia uma única gota de água no chão. Saímos dali. Olhamos para o outro lado da rua, na chuva cada vez mais intensa, e a carroça já não estava mais lá. Mas havia 3 figuras paradas na calçada em frente, aparentemente nos olhando. Eram 2 homens altos de chapéu, e no meio deles, uma mulher de véu. Posso jurar que era a mesma mulher que esteve conosco momentos atrás. De repente, eles atravessaram a rua em nossa direção. Magda correu para a porta, colocou o letreiro de fechado e eu só conseguia abaixar as cortinas e apagar a luz. As 3 pessoas se posicionaram em frente à porta, mal perceptíveis atrás da nossa. Lá fora também estava escuro. Ligou para a dona da floricultura. Minha tia não se importou em acordá-la no meio da noite. Era uma emergência. E ela nos disse para ligarmos a qualquer hora se algo acontecesse. Mas parecia que ela não entendia o que estava acontecendo. Mesmo Magda explicando claramente. Eu só ouvia a minha tia perguntando do outro lado da linha se a senhora de preto ainda estava lá dentro. E Magda dizendo que não, mas também que não a tínhamos visto sair. Minha tia disse para esperarmos um momento, que ela se comunicaria com um amigo policial que estava na área central e que ele viria até lá. Disse para nos escondermos no depósito e trancarmos bem. Bateram na porta. Uma das 3 figuras bateu na porta. Magda e eu nos escondemos e ouvimos como tentaram abrir. Corremos para a parte de trás, para o depósito, e um momento depois, ouvimos aquele som típico das viaturas mais antigas, como quando dão um aviso na rua. Voltamos para a parte frontal da loja. As pessoas já não estavam mais lá. Através das cortinas, vimos a luz da polícia se aproximando. Parou bem em frente a nós e nos aproximamos da porta. Um policial de uns 50 anos desceu, acompanhado de um muito jovem. Abrimos a porta e eles perguntaram se estava tudo bem. Boa noite, como estão? Me pediram para dar uma olhada, mas, na verdade, eu não entendi bem o que disseram que aconteceu. Tentamos fazer um pequeno resumo do que nos havia ocorrido, até com um pouco de vergonha, pois parecia uma simples história de criança. Os 2 policiais se entreolharam, e então o mais velho falou baixo conosco. Olhem, se puderem, vão descansar. Não haverá trabalho hoje. As funerárias próximas não estão funcionando e a noite está muito estranha. Viemos responder a uma chamada da senhora da limpeza da funerária aqui na rua de trás. Continuou ele. Ela disse que ouviu alguém andando em uma sala vazia, onde só havia um falecido que ninguém tinha ido visitar. Conte sobre a mulher de preto, chefe, interrompeu o policial jovem. Sim. Alguns colegas receberam um relato de uma mulher que pulou de uma ponte aqui perto, vestida toda de preto. Várias pessoas que se abrigavam da chuva a viram, mas não houve rastros dela embaixo da ponte. Nada que indicasse que algo assim realmente aconteceu, que alguém tinha pulado. A noite está muito estranha. Assim que os policiais foram embora, Magda ligou para seu pai, que chegou cerca de 30 minutos depois para nos buscar. Ele me deu uma carona até um ponto de táxis que iam para minha casa. Mas como não havia nenhum, ele me levou até lá. Foi estranho. A cidade parecia vazia. É raro ver tão poucas pessoas por aqui. As poucas pessoas que estavam na rua pareciam estranhas. Pareciam quase sombras à distância, em lugares escuros.
Foi como se estivéssemos andando em uma cidade de fantasmas. Com o tempo, tentamos encontrar explicações, mas nunca as encontramos. Magda e eu sempre guardamos isso como uma recordação de uma noite estranha, onde algo muito estranho aconteceu. Às vezes quero me convencer de que foi apenas histeria coletiva. Todo mundo pensando que algo terrível estava para acontecer. Sentir-se assim pode fazer você imaginar coisas, não é? Agora sou daquelas pessoas que, apesar de terem visto algo, prefere dizer que não acredita. Eu me convenço de que não vi nada, até que voltam noites de tempestade como aquela, até que chove assim como hoje, e eu lembro do que vem com as tempestades, e o medo novamente se torna real. Quando as pessoas começaram a me dizer que havia uma garota na cabine do meu caminhão, não acreditei. Eu estava viajando sozinho e era impossível alguém estar comigo. Meu nome é Josué. Comecei a trabalhar como caminhoneiro aos 25 anos e faço isso há quase 20. Uma das coisas mais estranhas que me aconteceu foi há alguns anos, quando trabalhava para uma empresa de transporte de móveis e escritórios. Essa empresa entregava praticamente para todo o Brasil. Então, às vezes, podiam me mandar para estados vizinhos ou para o outro extremo do país. Dentro da empresa, normalmente, cada um tinha seu caminhão. Porém, houve momentos em que tínhamos que trocar. Lembro-me muito bem que, naquela ocasião, tive que viajar para o outro extremo do nosso país. Sempre foi difícil para mim me preparar mentalmente para viagens tão longas, e dessa vez tive que usar o caminhão de outro funcionário. Saí muito cedo pela manhã. Era uma sexta-feira, se não me engano. Passei algumas horas na estrada e, de vez em quando, parava para descansar ou comer algo. O que sempre gostei em ser caminhoneiro é que você conhece muitas pessoas. E esse dia não foi diferente. Parei por um momento à beira da estrada, onde havia mais caminhões. Saí e fui até a loja ao lado do posto de gasolina para comprar algo para comer. Do lado de fora, estava um homem que veio do estado de Pernambuco. Começamos a conversar e trocar algumas ideias. Eu tinha esquecido de comprar meus chocolates para a viagem, então voltei para o estabelecimento. Quando saí da loja, o homem havia sumido. Fiquei mais um pouco para esticar as pernas, mexendo no meu celular. Quando olhei para cima, percebi que o homem estava lá novamente. Ele me cumprimentou e disse que veio tomar um café porque iria embora em alguns minutos. Quando ele saiu, fez um comentário um pouco estranho para mim. Ele contou que bem ao lado dele havia um caminhão vermelho com uma garota dentro que já estava lá há algum tempo. Fiquei curioso porque meu caminhão também era vermelho, mas sabia que estava viajando sozinho. O homem se despediu e depois de alguns minutos fui para meu caminhão. Quando cheguei, havia apenas mais 2 caminhões. O meu era o único vermelho. Lembrei-me do que meu colega de profissão disse sobre a menina, mas presumi que o caminhão ao qual ele se referia já tivesse saído. Horas depois, quando comecei a me sentir cansado, parei novamente na beira da estrada, perto de outro posto de gasolina. Fui para a cama. Lembro-me muito bem que demorei um pouco para adormecer naquela noite, pois, como mencionei, aquele não era meu veículo e o cheiro não era dos melhores. Eu estava acostumado a dormir no meu, e este tinha um cheiro estranho. Naquela noite, acordei várias vezes. Eu me sentia desconfortável. Certa vez acordei porque senti que alguém estava falando muito baixinho ao meu lado. Abri os olhos e o murmúrio parou. Achei que talvez fosse porque estava cansado, então tentei voltar a dormir. No dia seguinte, como não consegui dormir muito bem, saí cedo para a estrada. Tentei descansar um pouco mais durante a manhã, mas foi impossível. O dia passou calmamente, mas eu ainda estava cansado por não ter dormido bem. Por volta de 1 da tarde, eu já estava com muito sono. Estacionei mais uma vez, me deitei na cama e logo adormeci. Em um determinado momento, um som começou a me acordar. Parecia ser o som de teclas. Eu estava de olhos fechados e não conseguia ver o que estava acontecendo. O som das teclas me fez abrir os olhos. Era como se tivesse alguém ali. Juro que pensei que alguém tinha entrado. Então me virei, mas, para minha surpresa, não havia ninguém ali. A chave estava na ignição, movendo-se. Olhei para a hora. Eram 3 da tarde. Eu não tinha dormido muito, mas achei que era o suficiente para continuar meu caminho. Então segui meu destino.
Vários quilômetros depois, eu queria muito ir ao banheiro. Parei novamente, perto do próximo posto de gasolina. Não demorei nem 5 minutos. Enquanto voltava para o caminhão, um dos homens próximos ao posto de gasolina levantou a mão. Presumi que ele fosse um trabalhador. Ao passar por ele, ele me disse algo que me deixou confuso. Me emocionei, cara. Sua filha lembra muito minha sobrinha que está enterrada. Aquele homem me disse isso com uma mistura de sorriso e tristeza. Olhei para ele de forma estranha. Eu não sabia a quem ele estava se referindo. Confuso, disse a ele que não tinha filha, apenas um filho. Mas ele não tinha como saber disso. O homem olhou para mim, nervoso. Desculpa, achei que a menina fosse sua filha, disse ele. Olhei para ele por alguns segundos e respondi que estava viajando sozinho. O homem, sem entender muito, acrescentou que havia uma menina no meu caminhão, que até acenou para ele à distância da janela. Um tanto ansioso, perguntei em qual caminhão. Ele me respondeu que era o vermelho. Era o meu. Era o único vermelho que estava estacionado. Lembrei-me rapidamente do que o homem me disse no dia anterior. Agora realmente me assustou. Sem dizer mais nada, caminhei em direção à porta. Meu coração batia muito rápido e eu me sentia muito nervoso. Abri a porta lentamente e, como havia pensado, não havia ninguém ali, exceto meus pertences pessoais. Fiquei ali por vários segundos. O que aquele homem me disse não saía da minha mente. Tentei me acalmar e continuar meu caminho. Talvez eles simplesmente estivessem confusos. Durante o restante da viagem, senti um peso no estômago. Além disso, tinha a impressão de que os cabelos da minha nuca ficavam em pé o tempo todo, como se meu corpo me alertasse sobre algo. Coloquei uma música para afastar meus pensamentos e tentei pensar em outras coisas. Quando cheguei ao meu destino final, depois de pensar bastante no assunto, liguei para o responsável pelo armazém da minha cidade, apenas para perguntar quem era o responsável pelo caminhão que eu dirigia. Ele me disse que era de um funcionário que havia deixado a empresa há cerca de 2 semanas. Ele me disse seu nome, mas francamente, não consegui me lembrar dele. Ele me perguntou se algo estava errado. Respondi que estava tudo bem, que estava apenas curioso. Naquela mesma tarde, tive que transferir o caminhão para outro armazém, em outra cidade. Isso me levaria mais 5 horas de viagem. Eu estava cansado e queria dormir. Senti como se, de repente, estivesse começando a oscilar devido ao cansaço. Teve um momento em que eu não aguentava mais e estava adormecendo. De repente, ouvi claramente alguém rindo atrás de mim. Foi uma risada suave e discreta, mas o suficiente para me assustar. Virei-me e senti um formigamento nos braços, que lentamente começou a subir pelo meu corpo. Havia um peso no ar, como se alguém estivesse a poucos centímetros de mim. Engraçado seria dizer que não me senti desconfortável durante todo o caminho. Por mais que eu tentasse, não conseguia me acalmar. Eu sentia como se alguém estivesse comigo. No dia seguinte, tive que levar outra unidade da empresa com mercadorias de volta para casa. Também não era o habitual, mas fiquei grato por não ser o mesmo caminhão vermelho. Este não era tão esquisito quanto o anterior. Parecia diferente. Quando voltei para minha cidade natal, tentei descobrir quem era o responsável pelo velho caminhão. Fui fazendo perguntas até encontrar pessoas que o conheciam. Porém, o homem que o dirigia era muito reservado. A única coisa que consegui descobrir foi seu nome e seu estado de origem. Todo o resto é um mistério. Com tantos trabalhadores na empresa, nunca soube se já o tinha visto. Nunca consegui ver a menina, assim como as outras pessoas me disseram que a tinham visto. Mesmo assim, não consegui apagar esse estranho acontecimento da minha vida.